E aí, salve, salve mundo moderno, beleza, rapaziada? Eu sou o Thiago Maia e esse aqui é o podcast Papo Suburbano. Um podcast voltado a conversar com suburbanos que com seus trabalhos, seus projetos, levam a essência do subúrbio para todo mundo. E hoje, uma grande honra receber esse cara aqui. Esse cara é multitarefas, é multitalentos. O cara é produtor cultural, coreógrafo, bailarino, professor, diretor de arte. Calma que tem mais, hein? Calma que tem mais. Um dos criadores do projeto Dança Charme Cia e um dos diretores, um dos fundadores do projeto Eu Amo Baile Charme. Esse cara tem muita história pra contar, eu tenho certeza que esse papo vai render muito e é um grande prazer receber Marcos Azevedo. E aí, finalmente, Thiagão! Rolou, hein? Rolou, hein? Saiu essa parceria, essa entrevista aconteceu, hein, irmão? Juntamos as agendas, finalmente. Ô, é um meu prazer irmão. estar aqui. É uma satisfação imensa poder estar representando um lugar dentro do meu lugar, subúrbio, né? Então, é de uma importância imensa poder estar sendo presente e sendo um ponto de difusão de uma história que merece ser contada, que está porque ela não acabou, ela continua. Nós dois continuamos aqui, né? Isso né? Mas nós começamos lá atrás com um olhar para um caminho diferente, para um caminho que alguém antes não pensou, para poder, além de registrar, manter vivo e continuar para outras pessoas não deturparem a nossa história e não nos representar sem ser a pessoa correta a nos representar. Falou né? tudo, Acho meu que irmão. é isso. Falou tudo. E faz todo sentido ter você aqui, porque a ideia desse programa, né, desse podcast, é trazer suburbanos que com seu trabalho, com seu projeto, leva a essência do subúrbio para o mundo. E você faz muito bem isso, cara. E a gente tem muita coisa para começar, para conversar. E eu vou começar pelo início. Já que a gente está falando de papo suburbano, eu quero saber de tudo que você faz, mas eu quero começar pelo início da tua história. Quem é Marcos Azevedo? Como começa a tua história? E principalmente, como que começa a tua história com o subúrbio? Como que o subúrbio impacta a tua vida? Bom, a gente já, quando é criança, por algum momento, a gente tem um contato a mais com algum tipo de cultura, né? Ou algum tipo de arte. Lógico que a música, a dança, a televisão que traz pra gente o ator, a arte cênica como um todo, é basicamente a primeira a que nos apresenta. Mas meus primos, quando eu tinha meus 11, 10 anos, né? Morava com meus avós e nos finais de semana ficava com meus pais. Uhum. E aí meus primos ficavam ensaiando o passinho de charme na varanda. Isso em Guadalupe. Legal. Né? Então, nesse ensaio, né, para poder fazer bonito nos bailes, né, nos fins de semana, eu ficava por ali também de curioso, querendo aprender. E aprendia muito rápido. Automaticamente, quem namorava esse meu primo, a Renata, aliás, Renatinha, eu vou te mandar esse podcast, hein? Ah, legal. Ela veio e falou assim, quando tiver algum baile de matinê, que possa levar o Marquinho, que é como chamavam naquela época, eu vou pedir à mãe dele essa permissão. E aconteceu um baile no baile das crianças do Vera Cruz, Legal. na abolição, na época. Eu tinha 11 para 12 anos, e aí nesse baile teve uma matinê. O Vera Cruz era um baile muito tradicional da cultura charme, talvez um dos mais tradicionais, porque ainda mantinha, nos anos 90, aquela responsa de ir de traje social. Uhum. Não entrava se fosse com outro traje, a não ser social. E aí teve esse baile do dia 12 de outubro das crianças, uma matinê, algo impossível de acontecer novamente, porque era um baile de sexta-feira à noite, de 10 às 4 da manhã. Então, rapidamente, minha mãe permitiu, e eu estava lá realizando o meu sonho, né, pela primeira vez, pisando no baile charme de 11 para 12 anos e ouvindo aquelas músicas, dançando os passinhos que eu aprendi lá com eles na varanda da casa do Edson, do meu primo, né, que ficava todo fim de semana ouvindo os programas do Fernando DJ, do Corello e outros DJs de outras equipes,
para não fazer feio no baile no fim de semana. É uma tradição, era uma tradição. Legal. Até hoje é de grupinhos Sim. que frequentam os bailes. Isso com 10, 11 anos. Isso. Comecei a pegar esses passinhos, foi antes disso, mas a chance de poder ir pro baile veio nesse dia. Que legal. A gente vai falar muito sobre tua vida inteira, sobre tua história com a dança, o início, mas vamos um pouquinho ainda mais atrás. Como que começa a tua história com o subúrbio? Você é cria de Guadalupe e tem irmãos? Quantos irmãos? Como é que Eu tenho foi? mais um irmão, ele tem 7 a menos que eu. Eu vou entregar aqui a minha idade, hein? Ele tem 37, né? Mas não falei a minha, conta aí. Então... Mas tá bem, eu fiz uma conta rápida aqui na minha cabeça e tu tá melhor do que eu que tô com 38, pô, me passa essa receita aí, é dança? É a dança? É dança. Mas eu nasci... Bom, Maria, minha mãezinha, Ilha Maria falou que eu nasci em Madureira, na antiga CEMEG, que era uma maternidade que tinha ali na Carvalho de Souza, ela parece que me contou, já fechou, lógico, né? Então eu sou cria de Madu mesmo, rapaz. Eu sou cria da raiz Madu. Logo depois eu fiquei sempre... Meus pais trabalhavam, então ficava com a minha avó em Marechal Hermes, meus avós em Marechal Hermes, e aos fins de semana ficava com meus pais em Guadalupe, né? Hoje eu moro em Vista Alegre, né, com minha mãe. Então, acho que tem essa coisa meio de essa área do subúrbio, eu não quero sair, não. Eu amo essas regiões próximas de Madureira, que eu acho que é onde ali tem uma vida diferente, tem uma alma diferente. Ali não, aqui, né? O que você enxerga que mudou no subúrbio carioca nos últimos anos? Não vou nem muito longe, não. Nos últimos 25 anos. Mudou muita coisa? O que você vê de diferente? Quais são... Talvez a segurança, porque existia uma questão muito precária de transporte antigamente, né? Nesse ponto hoje é muito mais favorecido o transporte. O BRT ajuda muito mais essa locomoção de locais que a gente chegava em 1h30, a gente chega em 15, 20 minutos. Isso é óbvio. Porém, e também para quem pode pagar um transporte de aplicativo, também está ao alcance, não é para todos. Não é para todos. Né? Mas eu acho que antigamente, em relação a transporte / segurança, eu conseguia ir de Madureira até Guadalupe, o Marechal andando. Sim. Hoje, eu tenho medo de caminhar uma esquina às 2 da manhã. Isso mudou muito. Eu tava até falando com o Thiago recentemente. Thiago é o da produção aqui, o Thiago Gomes da produção. A gente saía muito, quando eu era mais jovem, para shows, para eventos. E era impressionante, que às vezes a gente chegava de vários lugares, de Botafogo, de todos os lugares. A gente chegava descia em Cascadura, tipo 3 horas da manhã, a gente vinha andando de Cascadura, passando aquilo tudo, até chegar em Madureira e nada acontecia, cara. Era uma segurança... O transporte era precário na madrugada, né? E tinha aquele ônibus que até hoje a gente, popularmente, Bacurau, né? Que eram aquelas linhas que circulavam de hora em hora. E anos depois, muito depois, surgiu a tal da Kombi, né? Mas isso aí muito depois. Antecipou a van de hoje, né? Mas, cara, era muito tranquilo a gente caminhar um bairro inteiro para ir até chegar em casa, né? Era tranquilo ficar no portão de casa. Era tranquilo brincar de pique na rua, né? Então, nesse sentido, não que hoje isso não aconteça, acredito que em outros bairros, que são bairros ainda que preservam uma identidade muito suburbana, ainda se possa brincar à vontade. Mas não todos. A maioria não. A maioria não. Nesse sentido, eu acho que a gente perde muito. A segurança nos tirou essa mobilidade, né? A gente hoje fala assim, para quem for, vai, chega em casa, entra. Né? Ou então, chegou no local, já entra logo. Então, essa questão, a gente sempre se preocupa. Aqui no WhatsApp, a gente fala assim, quando chegar, avisa. Né? Então, essa falta de segurança nos causou essa necessidade de sempre nos deixar informado aonde você está. Né? Ou então manda a localização. Até isso eu tô lembrando assim, que tem dançarinos que ficam preocupados, que vão sair para algum lugar, falar assim, me chamam de pai, né? Pai, eu tô indo para tal lugar, tô te mandando aqui a minha localização. Então até nesse sentido eles
precisam de alguém para poder estar ali tendo um cuidado de ao menos entender assim, ele foi para esse lugar. Então, se acontecer alguma coisa, eu sei onde ele está. Ah, legal. E você falou aí da tua influência, do teu primo, né? Era Sim. teu primo. E tua mãe, ela te apoiou desde cedo, cara? Desde de novinho, dos teus 10, 11 anos, você já teve o apoio da tua família ali? Acho que os pais sempre sabem. Acho que às vezes eles até podem esquecer, pode deixar assim uma coisa assim, vou ver qual é, não vou manifestar agora nada, mas eles sabem. Sim. Presente, sim. E aí depois ali dos teus 11 anos, desse evento do dia 12 de outubro, quando que você começa realmente, quando que o bichinho do charme, da dança te pica ali, que você fala, cara, é isso, e daqui pra frente é onde eu vou seguir? Veio bem depois, porque a gente começa a participar dos bailes, e aí quando você tem um gostinho que você vai uma vez, você quer ir sempre. Então você começa a perguntar, poxa, pode me levar de novo? Até que você cria o seu próprio nicho, né? Então eu criei meu próprio grupinho de amigos para poder sair, e isso foi se estendendo durante muito tempo, até 98 eu criar o meu grupo de dança. E aí nesse primeiro grupo de dança que eu criei, foi o baile do Asa Branca, tinha um baile charme no Asa Branca, o Asa Soul, do Marcel Legal. e do Claudinho, DJ. E aí foi nesse dia, foi em outubro, se não me engano, foi dia 10 de outubro, foi 1º de outubro. Meu aniversário foi próximo do meu aniversário, de 98. Foi o dia que eu subi ao palco a primeira vez. Me apresentei ali e dali nunca mais saí, né? Porque o grupo logo depois não deu prosseguimento, mas vários outros grupos me convidaram para que eu, olha curioso, coreografasse esses grupos. Então, eu sempre tive essa questão de ser visto como uma pessoa líder, como liderança, sabe? E isso, para mim, veio sempre muito cedo, muito cedo, como um líder de todos os grupos. Dos grupos de estudantis, de apresentações artísticas, de criação de ideias, é como se as pessoas pudessem ter uma segurança na minha palavra e na forma de eu conduzir a coisa. Legal. E automaticamente isso, assim que eu subi ao palco, isso já trouxe esse lugar de 2 grupos me convidar para poder estar sendo o coreógrafo, o diretor, de assumir a liderança para criar um trabalho diferente, né? Pode seguir, não. Eu ia te perguntar aí quando foi que caiu a ficha pra você, assim, você falou que foi muito tempo depois e tal, mas de você realmente, agora eu tô fazendo o que eu amo. Eu tô 2004. 2004. Foi quando fechou o Disco Voador, que era um baile charme mais tradicional do Rio de Janeiro, né? O chamado o Templo do Charme. Quando ele fecha, a gente tinha já um grupo muito consistente no baile, né? O meu nome até assume o nome do grupo, era Grupo DR Intro, e aí eu me chamei de Marcos DR Intro. Não, eu me chamei. Os DJs iniciaram, né, assim, como que eu vou chamar o Marcos no microfone? É o Marcos da DR Intro, né? Então acaba que o meu nome acaba também recebendo um sobrenome, né? Eu sou Marcos Vinícius, né? E esquece o Vinícius, já foi. E a partir disso, eu começo a ter uma visibilidade para a cultura e para os bailes diferenciada, porque o Marcos sempre trazia lançamentos de músicas exclusivas com um grupo de dança para lançar no palco. Então, eu ajudava o baile a trazer lançamentos e novas canções para poder alimentar o baile com novidades, né? Tinha um DJ que era o X, que também foi um grande parceiro naquela época, que a gente trabalhava juntos praticamente, então ele queria... Era importante para o baile lançar essas músicas, então era uma maneira de poder trazer já uma imagem de dança para essa música, então foi bem legal. Quando isso acaba, a gente fica assim, e agora? Bom, vai ser, vou dançar onde? Numa ideia muito ainda inocente, genuína, então vamos virar de grupo para companhia. Né? Eu sem saber de fato o que via a ser companhia de dança, essa outra abreviatura. Mas eu sabia que era algo maior do que ser grupo. Né? Então isso ajudou bastante a gente a se organizar para poder ir para outros lugares fora baile. E daí veio a ideia de competir em festivais de dança. Competimos a partir de 2004 e ganhamos
praticamente tudo. Que incrível. E éramos o único grupo que surgiram dos bailes, né? Black do Rio de Janeiro, de charme hip hop. Então a gente competia com grupos de academias de dança, em festivais de academias de dança, né? E o júri ficava surpreendido com a diferença corporal, né? Talvez com uma verdade muito maior imprimida no corpo, né? E com as temáticas diferentes que eu trazia com eles. E isso teve um destaque muito grande. Quando não era primeiro lugar, era segundo, terceiro. Então a gente foi levando, até chegar a ser necessário criar um espetáculo. De tão grandioso foi o último trabalho, né? Que foi chamado Soul Train Brasil. A gente criou um trem, né? Onde ele ia de São Cristóvão até Madureira. Cara, que incrível. Então, a cada som que ele parava, ele trazia músicas com roupagens de hip hop e charme. Então, a gente usou Jorge Ben, a gente usou um monte de canções, Chove Chuva. Legal. E trouxe pro palco. A gente foi para vários estados competindo e ganhava tudo, ganhava... E aí, nesse ponto, foi assim, agora, ou você cresce, ou você dá mais um passo, ou você continua aqui, porque os festivais estão pequenos pra gente. Aí veio a ideia de criar o espetáculo. Aí fizemos um showcase e ganhamos no Festival Tápias. E eu ganhei como melhor coreógrafo, revelação, na categoria amadora, né? E o showcase também ganhou como melhor showcase amador daquele período. E dali pra frente, cara, eu falei assim, cara, eu não vou parar. Eu quero conhecer outras linhas de dança, quero conhecer outras partes cênicas. Aí o Centro Coreográfico me deu essa chance, né? Porque se não fosse o Centro Coreográfico, cara, até vontade de poder ter uma entrevista um dia só falando disso, sabe? Porque a Prefeitura do Rio, com o Centro Coreográfico, ela é a minha faculdade. Eu cheguei a fazer faculdade de dança, mas entendi que a faculdade não era o meu lugar, que eu queria ser criador. Eu não queria ser dançarino. E tinha um outro lugar onde eu podia ter experiências, onde esse lugar de criador ia me alimentar de conteúdos, né? E o Centro Coreográfico foi esse lugar, com várias residências, laboratórios, experiências com panorama de dança. Então foram muitas trocas que me fez estar hoje com o Marco Azevedo, sabe? Ter a importância da DCC, ser essa companhia de dança charme, de ter um lugar pioneiro, de poder trazer outras linguagens e se somar a essa dança, de poder ressaltar esse lugar com o seu espaço. Por que não uma companhia de dança charme não pode ocupar esse espaço? Sim. Como o contemporâneo, o clássico, e qualquer outra dança, né, tá ali. Por que não essa dança pode não ser reconhecida como Ministério do Trabalho, de ter o seu registro, né, o seu DRT como profissional de dança charme? Então essas lutas me surgem através do Centro Coreográfico, de uma necessidade de falar assim, Marcos, precisamos que você evolua. E nessa questão você vai vendo formas, outros lugares, fala assim, cara, por que eu não tenho isso também? Por que eu não tenho aquilo também? E qual vantagem eu vou ter a partir disso? De ter isso, de ter aquilo. Então, tudo isso vem de uma provocação que o Centro Coreográfico e, claro, que os seus representantes, dirigentes, como Carmen Luz, Regina Miranda, hoje o Diego Dantas, de pessoas que lideraram, sabe, ali, que hoje são meus amigos, que somos minhas madrinhas e padrinhos, sim, né? Porque a gente não tinha nenhum outro representante do charme, por exemplo, que pudesse me dar esse caminho, né? Então, para mim foi muito importante a Paula Mori também, que é uma outra parceira também, que passou pelo Secor. Então, são muitos parceiros que surgiram olhando para o meu trabalho, olhando para a minha cultura e para a minha dança, tendo, lógico, uma empatia linda por essa dança, por essa cultura, por esses bailes, e querendo dizer, olha, o que você precisar, conta comigo. Então, eu acho que eu resumi bastante, né? Perfeito. Mas eu acho que tem essa importância, esse caminho todo, até chegar onde eu estou aqui com você aqui hoje. Que legal. Com você dizendo que eu sou isso tudo, né? Então, assim, eu acho que tem esse caminho todo. Que legal. O Viaduto de Madureira era o lugar onde a gente ia sempre comemorar os troféus.
A gente ganhava um festival no Rio. O Michel é testemunha disso. A gente ia pra lá, ele parava o baile e falava assim, olha, a DR Intro tá aqui com mais um troféu. Caraca, né? Bom falar isso. Boa lembrança. Michel, meu irmão. Tá mais um troféu aqui da DR Intro. Vamos seguir em frente, que a nossa dança vai para um lugar mais alto ainda. Então, assim, toda vez que a gente ia para esses lugares, para levar a nossa dança, para competir em outros lugares, nesse começo, era para reafirmar que eu existo, sabe? Que o meu corpo, a minha vida, que esses bailes, né? Esse jeitinho particular que nós temos de curtir a música black americana, a música black mundial, só o Rio tem. A gente inventa moda o tempo todo. E com a música negra, ainda por cima, com a música afro-americana, né? Porque eles também são afrodescendentes, né? A raiz deles também são afrodescendentes. A gente se via num lugar onde, assim, eu quero pertencer assim como eles pertencem. Eu quero ser tão bonito quanto eles, eu quero cantar e ouvir e curtir as músicas deles, ou esse tipo de música que fala de amor, tão legalzinho de dançar e de curtir, tão belo quanto eles. Nós queremos ser do nosso jeito, contribuindo com a nossa história. Temos um corpinho mais sinuoso, porque o samba trouxe isso pra gente. Né? O nosso charme, o nosso soul, o nosso jeitinho de dançar essas músicas tem um ritmo e um swing muito mais gostoso, mas a gente tem noção de que a gente está inventando moda. Você falou aí da música black e tal. Como era antigamente sem internet pra você buscar referências, músicas? Era uma loucura, rapaz. Eu escrevia tudo errado. Mas como chegava até você? Essas músicas, era vinil, era... Programas de rádio. Programa de rádio. Todos os DJs que tinham programas de rádio, programas de charme, eu era viciado. Eu ficava ouvindo e gravando tudo, tape deck ali, gravando tudo e tentando escrever, errado, claro, sem sucesso, o nome dos cantores e o nome da música. Talvez nem o próprio DJ sabia inglês, mas o modo que ele falava era como eu escrevia. Sim. Eu tinha uma mania, cara, isso é uma loucura falar sobre isso. Eu tinha uma agenda em que eu fazia o meu top 10 diariamente. Olha que loucura. Eu tinha 10, 11 anos. Em 90, eu tinha uma agenda com, assim, top 10, primeiro lugar, música tal, do modo que eu escrevia, sabe? Então, Ralph Travis, Sensitivity, Maxi Priest, Close to You. Né? Hoje falo lindo aqui, Maxi Priest, Close to You, Shabba Ranks, Mr. Não, poxa, impossível naquela época. Então, eu conseguia ter uma noção, já tinha esse lugar de pesquisa, que eu adoro pesquisar música, você sabe, né? Eu sei. Fez já o curso. Vamos chegar lá. Né? Então, eu já tinha isso muito cedo. Meus avós, minha avó, ficava organizando os meus estudos, né, de modo muito, assim, geografia, você separa assim, matemática, separa assim. Talvez isso tenha me trouxe esse lugar de organização, nesse lugar, sabe, assim, de precisar anotar tudo, mesmo que depois eu não consiga organizar do modo que eu gostaria, mas eu tenho esse exercício do que eu escrevo, memorizo muito rápido. Então, eu tinha isso e até hoje eu faço isso com o Spotify, por exemplo. Final do ano eu faço as 100 mais do R&B 2022. Legal. Todo ano eu faço isso e passo para meus dançarinos e amigos, que eles sabem que eu faço, desde lá de trás. Então eles pedem, e aí, já fez já? Olha que loucura isso. Vai cobrando, uma coisa que já virou uma... E quem diria que essa diversão, esse lazer, esse lazer virou prazer e hoje trabalho, né? Que também isso ia cooperar para minha audição quanto coreógrafo, porque a Carmen Luz, numa reunião comigo, falou assim para mim, não fique com medo dessa sua vontade de querer conhecer mais as músicas que você dança. Aliás, um bom coreógrafo dança uma boa música porque conhece e tem um bom ouvido. Então, ao ponto que você tem essas músicas mais próximas de você, você vai ter um bom ouvido para escolher a melhor música. Incrível. Não vou mais ter essa vergonha de falar que eu gosto de pesquisar e de conhecer as músicas, porque eu tinha um pouco no começo, eu tinha um pouco de vergonha, sabe assim, não falava assim, não falava não. E as músicas você ouvia nos programas de rádio, provavelmente trocava fita com alguém,
Mas e a coreografia? Sem YouTube, quem são tuas influências na dança? A MTV, no começo, foi uma responsável, quando ela veio pro Brasil, né? Ela, no começo, foi uma grande responsável, porque enquanto eu tinha o programa de rádio para poder gravar, eu tinha o videoclipe na MTV para poder gravar. Então eu tinha armários e armários, sabe, com fitas VHS e com fitas de cassete gravados para poder eu assistir o videoclipe, o tal de Insônia MTV, na época, Top 10 Estados Unidos e Yo MTV Raps. Esses 3 programas MTV vinham muito suculentos. Tinha mais um, da Maria Paula, o Dance MTV, legal, que era aos sábados de noite. Maria Paula, que foi Cacete Planeta. Isso aí, ela mesma. Então, esse momento da MTV me servia de muito conteúdo. Legal. E aí me aproximou de uma grande artista, que é Janet Jackson, pela qual eu sou realmente assim, ela criou a minha vontade de ser grupo de dança, de ser coreógrafo, de estar onde eu estou quanto dança, veio a partir dela, do clipe If. Quando eu vi eles dançando todo mundo igual, e ela sem ter aquele destaque como o irmão, porque o irmão você não olha pra ninguém, só pro irmão. Agora ela trazia um corpo de baile. Então você via aquele lugar assim, sabe? Caramba, olha os dançarinos. Eu quero ser assim, cara, sabe? Então, essa estrutura me trouxe a partir disso. Quem coreografa a Janet Jackson? Quem dança com ela? Como construiu esse lugar? Que luz é essa? Isso tudo me vem através de uma estrutura que ela trouxe, que, aliás, nisso ela é a pioneira. O irmão traz uma questão de mega show, né? De trazer os musicais da Broadway, um monte de coisa, e automaticamente ela traz essa estrutura mais de formação de grupo, né? A grande dança chegando ali, né? Você falou ainda agora do Baile Charme de Madureira, do Viaduto, e falou também do Disco Voador. Esses 2 são os maiores do subúrbio carioca? Ou tem outros lugares também tão importantes quanto o Baile Charme de Madureira e o Disco Voador? Em cada época, eu acho que em cada época tem o seu baile marcante, né? Tem o seu momento marcante e, através disso, um baile que represente toda essa memória desse período. Claro que tem os momentos que eu chamo de a Era de Ouro, a Golden Era. E durante a Golden Era existiam muito mais bailes, né, do que nos momentos em que a gente estava, né, sem estar nesse momento de protagonismo da cena, né? Então, nesse lugar, o Disco Voador vai ser sempre para quem curtiu o Templo do Charme, né? O Viaduto, ele representa esse lugar diferenciado, porque quando você poderia imaginar um baile poder acontecer embaixo de um viaduto, né? Legalmente isso seria impossível, e ainda mais hoje sendo tombado como patrimônio material do Rio de Janeiro. É uma vitória muito especial para o Rio de Janeiro, que reafirma esse lugar da cultura charme como algo que representa ela, né? Representa o povo desse lugar suburbano, né? E principalmente para nós charmeiros, falar assim, cara, eu tenho a minha história ali reconhecida. Tem um pedaço da minha vida que passou por ali. Mesmo que eu passe num dado momento em que, não sou charmeiro, mas eu ouvi e sei que tem. E isso faz parte da minha história, do meu estado do Rio, do município. Então, assim, isso é muito importante pra gente, né? Outros bailes, como eu citei aqui o Veracruz, né? O Baile Charme da Somix Disco Club naquela época, que por muito tempo preservava a identidade raiz, originária do charmeiro, como a elegância de ir bem trajado, de ter uma música de muito mais qualidade de conteúdo, uma coisa mais soulful, jazz, R&B raiz, que a gente chama, também tá lá. Os happy hours, que a gente falava que eram os bailes que aconteciam mais pela Central, né? Ali na Cinelândia, tinha o Bola Preta na semana, né? A Estudantina, que sempre esses bailes de dia de semana, entre quarta e quinta e sexta, o charmeiro saía do trabalho na cidade, no centro da cidade,
E ali no centro tinha algumas casas que recebiam um charme. Então, também tiveram a sua importância, né? Atualmente, nós temos quiosques no Parque Madureira, nós temos alguns bares que abraçam também a causa. As equipes, hoje, não são mais somente 2, ou 3, ou 4, são várias equipes de som, cada uma na sua região. Temos Barra Mansa, Volta Redonda como um nicho de charmeiro muito grande, sabe? Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Belford Roxo. Temos nichos de charmeiros enormes e cada uma região, cada um município tem o seu bailezinho, mesmo que seja uma coisa pequena, ou a sua equipe, que representa esse lugar. Atualmente, alguns shoppings também recebem equipes de charme. Então, tem São Gonçalo, olha só. A Black Star faz um baile lindo em São Gonçalo, no shopping de lá, de Itaboraí, de São Gonçalo. Legal. Então, isso está se espalhando e está saindo desse lugar que era somente de 2 ou 3 ou 4, para isso se espalha, né? Então, isso não é ruim, isso é bom, mas ao mesmo tempo eu penso que é importante que todo mundo busque sua profissionalização. Separei por sílaba para não esquecer, né? Porque senão o charme vai continuar sendo amador e pessoas que não nos representam vão pensar no lugar profissional, porque já vão ganhar dinheiro e contratar os charmeiros para ganhar pouco. Então, eu adoro dançarino, adoro DJs, adoro equipes e produtores, é o que me falta. Ok? Eu preciso de produtores dessa cultura que pensem nesse lugar de contratar outros coreógrafos ou para que esse dançarino se olhe para poder evoluir, para ser um coreógrafo, que esse DJ seja um DJ performer, que possa pensar como um empreendedor, muito mais do que ele cumprir com várias funções, porque na cultura charme nós temos esse lugar do DJ ser um produtor, idealizador, ele é tudo. Joga nas 11, né? E acaba que ele perde uma oportunidade dele também se colocar na função dele como algo ainda maior do que só DJ. Mas nesse lugar de DJ, ele pode ser empreendedor, ele pode ser performer, ele pode ser o cara, ele pode ser o maior artista da cena. Ele pode ser o grande nome e não ficar somente tocando em lugares onde ele mesmo produz ele mesmo. Ele pode ser contratado. Entendo. Isso é muito legal, né? Então, acho que falta ainda esse lugar profissional para esse público enorme que não para de crescer e que em regiões como a nossa, Madureira e adjacências, tem criança, cara, que já dança charme desde pequenininho. Né? Então, olha aí a função que ele pode ter para conhecer e trabalhar mais à frente, como DJ, como dançarino. É trabalho também. Vamos olhar isso não somente como diversão e começar a entender como que eu faço para gerar isso como um trabalho, quais são os próximos passos. Então, eu acho que assim como eu, que tinha essa fome, né, de fazer isso para mim inicialmente e depois para com os outros, eu gostaria muito de mais Marcos Azevedo, de mais Michel, de outros produtores, de pensar nisso, sabe assim, como que, além de ser DJ, como que eu posso produzir uma música? Além de ser cantor, como que eu posso dar aula de canto para que se crie outros cantores de charme? Né? Tem um grande leque, como também projetos sociais com o charme. Eu não vou conseguir ocupar isso tudo, Thiago. Eu sou uma pessoa só. Eu já faço muita coisa. Eu sei que você então, eu preciso de pessoas que possam pensar nesse lugar de multiplicador. Porque daqui a um tempo, o meu joelho, como já está, vai parar. E eu não vou mais dançar. Eu vou aplaudir. Vou aplaudir quem? Se ninguém pensou em fomentar isso. Então, eu tenho que ficar cutucando as pessoas, provocando, aproveitar esse instrumento que eu estou aqui agora, o podcast, para poder falar e usar isso, sabe assim? Gente,
vamos multiplicar, vamos pensar nesse lugar onde o charme, onde eu posso e você pode, no lugar de ficar reclamando, de ficar feliz, de ter orgulho, porque você foi esse mestre multiplicador de cultura, da sua cultura que você viveu e que mais à frente, 10 anos daqui a pouquinho, você vai estar lá sentado assistindo o seu legado, despreocupado e deixando seguir em frente, porque tudo isso é um ciclo. E você, uma hora, vai ter que deixar esse ciclo seguir. Com certeza. E você falou aí até tem crianças que curtem baile charme. Eu tenho um projeto que eu sou apaixonado, que você com certeza conhece, que é o Crespinho Danças. Sim, lógico. Renata, esse é do Luiz. É o mero exemplo. Eu acho isso incrível, porque é o futuro do O Luiz foi minha inspiração charme. na época que ele fazia parte do Dançarte. O Luiz é um cara incrível, ele cara. competiu muito. Incrível. Inclusive, Luiz, estou te esperando aqui no nosso podcast, hein? Papo Suburbano. Estou esperando Luiz e Renata também. Quero vocês dois aqui pra gente conversar muito. É importante porque esse fomento à cultura urbana, através dos pequenos, com um mestre à frente, ele vai passar a história. Normalmente o jovem acha que a história começa a partir do tempo que ele frequenta. Uhum. E se não tem ninguém para poder contar para ele o Era Uma Vez, de fato, vai começar a acontecer a partir do momento que ele frequenta, que ele tem aquele lugar de estímulo para continuar. Se ele não tiver essa vontade própria de poder buscar essa história, como eu tive, é uma coisa rara, mano. Ele vai continuar achando que vai iniciar a partir do ponto que ele frequenta. E aí torna-se um grande erro, porque quem viveu atrás é esquecido. E quem foram os porta-estandartes da nossa história? Quem é a velha guarda da nossa história? Por que eles precisam ser vistos? Porque a gente tem um problema enorme com memória. Ainda mais a dança, que trabalha com a prática e menos teoria. É o corpo dançando o tempo todo, né? Então precisamos sim mostrar quem são os nossos ícones do passado, para que os ícones que virão à frente tenham eles como exemplo. E não somente como eu tive, os estrangeiros, o Michael Jackson, o Janet Jackson, que mais à frente alguém tenha o Marcos como referência, o Luiz como referência, sabe? E que isso possa não subtrair, não retirar os estrangeiros, mas possa se multiplicar, somar ainda mais, porque a gente não quer tirar ninguém, a gente só quer dizer que nós também precisamos afirmar os nossos ícones. Uhum. Se não, rapaz, é memória de colônia, né? A gente vai só elogiar o tempo todo estrangeiro. Só eles fazem bom? Fazem bem? Com certeza não. Com certeza não. Nada. E, assim, a gente falou sobre o disco voador e sobre o baile charme do Viaduto. Deve ter tido vários momentos incríveis que você vivenciou dentro dos dois ambientes. Mas eu queria que você falasse um de cada, assim, que foi, assim, pra você... Algum momento que você participou de algum evento no baile charme, alguém que você viu tocando no disco voador, que foi um dia que você saiu contagiado. Eu sei que deve ter tido vários momentos desses, mas tu lembra algum momento que te marcou no disco voador e um momento que te marcou no baile charme do Viaduto? Lembro. E um até registrado por um documentário. Hoje é dia de baile. Tá até no YouTube. Que legal. Que virou um documentário. Inclusive, todos os links das redes sociais do Marcos, esse documentário, tudo eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Então sigam o Marcos e conheçam mais, procurem saber. Esse cara é incrível. Nesse dia, o baile não foi no Viaduto, mas foi um baile de aniversário lá no Circo Voador. Né? Então aconteceu um baile de aniversário, uma premiação, é o Prêmio Halley, né? E o Prêmio Halley, ele dava, até hoje ele acontece no baile do Viaduto, né? Eu ganhei posteriormente esse prêmio meu próprio, e nesse dia foi a Cia DR Intro que ganhou pela sua contribuição para o baile e levando essa dança para além do baile. E aí nós ganhamos esse prêmio e nos apresentamos no Circo Voador. Foi a primeira vez que a gente subiu no palco naquela época no Circo Voador, e ainda mais ganhando um prêmio do aniversário, um prêmio importante do baile do Viaduto, e acho que o primeiro prêmio de fato, a ser assim, né, com essa potência de reafirmar seus ícones, né? E aí, esse dia para mim foi muito importante, porque, inclusive, ele faz parte do documentário,
Hoje é dia de baile, né, que tá ali já no YouTube lindamente até hoje. Foi em 2005, se eu não me engano. Acompanharam a gente durante 2 semanas. Incrível. Sabe? Eu vi esse. O Corello, muito bom o Halley, a minha companhia na época, a DR Intro, e mais uma família, né, de charmeiros, de história, de legado, né? E com o evento Eu Amo Baile Charme, né, eu recebi mais à frente um próprio troféu do Prêmio Halley, como o Marcos como coreógrafo, que aí foi no Viaduto, que é um dia ainda mais importante, porque aí sim é um dia que eu sou visto como um ícone, né, e não um projeto meu, né, que eu participo, que eu criei, né? Então, para mim, é importante. São 2 troféus que estão ali, guardadinhos ali. Que incrível. Sabe? Que eu acho que a gente vai ter a chance de ganhar, claro, né? Porque eu não vou parar nunca, né? Ouvi o Michael Jackson, não vou parar nunca. Mas a gente vai ter a chance de poder estar sendo premiado com outras contemplações, né? Celebrações e tudo mais. Mas ser reconhecido na sua casa é algo realmente que te toca muito, sabe? Sim. E qual é a tua ligação hoje com o Baile do Viaduto? Além de ser um charmeiro que viveu ali, né? Acontece hoje, já há alguns anos, o projeto Rio Charme Social. Rio Charme Social. E nesse projeto, aulas de dança charme, regularmente, são para alunos, para quem quiser fazer aula, vai estar ali sendo oferecidas quinta e sábados, né? Então eu dou aula hoje no Viaduto de Madureira. Legal. Aos sábados, tem uma turma lá às 13 horas, e é um espaço onde eu falo assim, não, eu tenho que dar, eu dou meu jeito. Sim. Eu tô aqui. Sim. Eu tô aqui. E a minha parceria com o Michel, que é uma coisa que assim, a gente se aproximou muito mais a partir dos últimos anos agora. Michel, né? É o DJ Michel. DJ Michel. DJ Michel, que é também lá do Viaduto. Sim, que é do Viaduto. Aí a gente tem uma parceria muito boa, ainda mais que, infelizmente, o Joelzinho se foi, né? De Covid, infelizmente. Então, com essa perda, acaba que a vida aproximou, né, eu e Michel. Então a gente está muito, muito próximo e somos da segunda geração, que eu costumo dizer. A primeira geração dos anos 80 e a segunda anos 90. Então a gente pensa muito parecido nesse lugar de empreendimento, de trazer como profissão, como trabalho. Então a gente acha que do Viaduto é muito legal. Você falou do João e citou o Eu Amo Baile Charme. Então vamos falar um pouco de Eu Amo Baile Charme. Como começa a tua história com o Eu Amo Baile Charme? Então, o Joel Filho, o Joel que fundou, idealizou. Ele é o idealizador da loucura, que para mim é uma loucura. Ele queria reunir todos os grupos, né, DJs num único lugar, num lugar de igualdade. E ele foi muito bem sucedido com isso quando ele conseguiu esse espaço no Sesc, né? Que, aliás, o Sesc é um hiper protagonista para a realização desse projeto e tem uma importância tremenda para essa busca minha para o meu DRT, porque foi o Sesc que me incentivou. Você só vai conseguir dar o próximo passo com o DRT. Pensa nisso. Eu comecei a correr atrás. Legal. Então, obrigado a todas as pessoas profissionais da área de cultura do Sesc. Não estou fazendo aqui rasgação de seda. Não. É importância mesmo, é incentivo. É importante. Sabe? Então, ele conseguiu o projeto ser contemplado para o Sesc Madureira, realizou lá o aniversário dele e logo depois o primeiro evento Eu Amo Baile Charme com mais de 10 DJs. Conseguiu realizar. E nesse dia do 1º de maio... Isso, e qual ano, desculpa? Mais ou menos? Por alto, assim, só para eu ter uma base. Completou 10 anos agora. Então, 1º de maio de 2013. 2013. E aí, no meio do baile... o Joel já vinha contato comigo já anteriormente. Ele queria que a DCC, a minha companhia de dança, fosse se apresentar na televisão, que eu desse entrevista nos Jô Soares. Ele falava isso. Cara, você é incrível. Você tem uma forma de poder comunicar diferente de qualquer pessoa, DJ que eu conheço. E olha que eu sou
da antiga escola. Então, assim, ele falava que eu tinha um modo de me comunicar muito claro para poder contar sobre o charme. Então, ele estava lutando para que eu tivesse um espaço em alguma rede de televisão para dar essas entrevistas, né? E foi nesse dia que eu fui no baile, 1º de maio de 2013, estava lá no baile, curtindo o baile, é um baile charme. Foi para curtir. Para curtir, lógico, dançar. E ele parou o baile numa hora e falou assim: tem uma pessoa aqui que trabalha muito pela cultura, que mantém a dança viva para além do baile. Hoje trabalha com vários outros gêneros musicais, com o funk, com o Naldo, com outros artistas também da Furacão 2000 e outras linhas de hip hop. Trabalha com projeto social, dá aula de charme para muitas pessoas, muitos jovens, multiplicador e formador do charme como cultura. E eu vou dizer mais, eu quero essa pessoa como meu sócio a partir da próxima edição do Eu Amo Baile Charme. Incrível, eu quero aplausos para o Marcos Azevedo. Rapaz, eu fiquei vermelho. Sem esperar. Eu fiquei vermelho. E aconteceu mesmo. Antes disso, ele não tinha nem deixado a entender pra você que queria você como sócio, como parceiro. Foi assim do nada, de surpresa. De forma alguma, pois é. Embora incrível, o contato cara. sempre foi de conversa mesmo, né? De parceria, que ele queria me levar para esses lugares. Mas nunca para ser sócio, nunca... Ele falou ali e nos 2 dias seguintes a gente se encontrou, conversamos. E, de fato, ele falou, ó, quero que você assuma uma parte que eu não posso assumir. E eu vou assumir a parte burocrática e mais com o Sesc. E assim foi. Eu assumi a parte de comunicação e a parte de arte, né? Trazendo de volta os grupos de dança, valorizando a dança, dando aula no Sesc para ser esse multiplicador. E ele assumindo a parte como comunicador ali para poder ver a parte burocrática, que tem ocupa um grande espaço, né? Então, a gente dividiu essas funções e foi o que acho que trouxe o projeto para esse lugar de tanta relevância para esse último momento, de 2013 a 2018, esses 5 anos, assim, foi muito intenso, principalmente os 3 primeiros anos, 2013 e 2016. Foi muito intenso. Então, de 2013 até a pandemia foi direto... Ou parou um pouco antes da pandemia? Parou um pouquinho antes. Devido a diretrizes com o Sesc, né? Que aí tem aquela questão do Sesc burocraticamente mesmo falando. A gente começou a ir para outras unidades. Então foram quase 10 anos de parceria com o Joel Filho. E aí depois chega a pandemia e o Joel parte na pandemia. Eu costumo dizer que a parceria vai ser eterna, né? Sim. Ele tá aqui porque muito do que ele me ensinou em relação às partes burocráticas, que ele também deve ter, aprendeu também junto comigo, mas ele estava na função de estar à frente disso. Assim que ele logo operou, foi logo no início, né? Ele conseguiu um transplante renal. Então a gente... não foi Covid. Foi Covid. Mas ele por não conta podia pegar, da circunstância. ele não podia, Sim. ele era, né? Então, existiu um lugar de oportunidade que me deu uma visibilidade ainda maior com o Amo Baile Charme. É lógico, porque o que eu fazia quanto companhia de dança anterior ao Amo Baile Charme, foram meses antes do Amo Baile Charme que surgiu a companhia, com o baile, acaba que isso multiplica por 10 a minha imagem e os meus trabalhos, né? Que era o que ele queria de fato. Ele queria que as pessoas que conhecessem o meu trabalho. Então, quanto a isso, meu irmão, objetivo mais que cumprido, né? Então, a forma de eu poder retribuir é continuar trabalhando. E é o que eu faço, sabe? E como está sendo com pós-vacina? Já tiveram quantos depois do pós-vacina Eu Amo Baile Charme? E como tá pro segundo semestre aí do ano? O ano passado eu retornei, né, com o projeto, fizemos 3 edições. Este ano, como a companhia, a DCC, completa também 10 anos, nós ganhamos o edital de fomento da prefeitura. Sim. Então a gente tá em cartaz com o espetáculo, retornei em cartaz. O Foca, né? O Foca, legal. E os originais do Charme, que surge a partir do Eu Amo Baile Charme, também virou companhia e estreou o seu espetáculo. Então eu tô com muita demanda de trabalho, porque diferente de um baile,
a gente ensaia 3 ou 4 meses do espetáculo para ficar 1 hora em cena. Imagino. E aí eu não tô conseguindo contemplar todos os projetos ao mesmo tempo. Mas eu prometo que vai ter uma edição do Omba de Charme, como também do Urban Charme, vai retornar o Sarau e todos os outros projetos que a gente realiza para poder manter a cultura black viva. E como é que tá aí o espetáculo Originais? O que a gente pode esperar desse espetáculo? É lindo! Poxa, é um momento especialíssimo para essa luta ganhar a sua chancela. Era o que precisava, sabe? Ganhar esse apoio da prefeitura, da cultura do município do Rio de Janeiro. E... cara, é importantíssimo para a gente poder reafirmar esses cascudos, que a gente chama, que são os charmeiros, né, da primeira geração, porque eles têm muita história para contar, sem precisar contar falando, pelo corpo. O corpo deles dançando, a vestimenta, as músicas, já traz tudo. Tudo, cara. E se você for assistir o espetáculo, você vai entender o quanto eles têm história para contar e o quanto que é importante eles estarem ali com 50 e poucos anos de idade, com o seu registro profissional, sendo suburbanos pretos em sua maioria, tendo esse aplauso de um público que também se enxerga neles, sabe? E que vai muito além deles, porque é poderoso, a potência desse trabalho é muito poderosa. São aproximadamente quantos dançarinos, coreógrafos, DJs envolvidos no Originais? São 14 dançarinos, eu chamo de dançarinos intérpretes, porque eles também têm uma parte de dramática no espetáculo, né? E eles também têm uma questão muito de... são dançarinos naturais, né? Não são formados em ninguém fez jazz, em nada. Então, tem uma questão toda de... é como se eu também fosse o formador deles, né? De apresentá-los o teatro, as luzes, tudo isso, sabe? Então, o meu papel e do meu sócio, né? O meu irmão, Eduardo Gonçalves, né? Que é meu ensaiador e meu assistente, é de justamente dar esse lugar de formação para eles. O quanto que a gente... já existia, desde 2014 existia o grupo, mas não como companhia, como espetáculo. Então, uma coisa é você ir ao palco para apresentar 5 minutos de dança, como um grupo, e outra coisa é um espetáculo com mensagem, com provocação, com luz, durante 1 hora de espetáculo quase. Então é todo um processo de aprendizagem, de formatação, bem interessante, que para eles é muito importante. Vai ter agora na Arena Fernando Torres, no dia 20 de maio... vai ter ou já teve, eu não sei quando vai ser. O programa vai estar indo ao ar, acho que no dia 27. Sim. No sábado, depois do sábado do evento. Mas vai ter vai ter outra oportunidade da gente poder assistir? Tem uma temporada de espetáculos, né, a se cumprir pelo edital. Gratuito, olha que legal. Importantíssimo. Então, a gente vai estar ocupando as arenas cariocas. Legal. Fizemos, então, agora Madureira e Pavuna. E aí vamos para o mês de junho. Vamos fazer de Cro, que é na Penha, né? E fechando com a Gilberto Gil, com a Areninha, que é Realengo, se eu não me engano. Realengo, legal. E aí encerra a temporada, a primeira temporada, né, do espetáculo, mas eu estou já articulando outros locais para a gente poder estar apresentando. Inclusive, acho que é uma ideia talvez interessante juntar com companhias de funk, de passinho de funk. Legal. Com companhias de samba, com companhias de vogue, por que não? E criar uma grande interação urbana, periférica, de atrações de dança, onde o corpo suburbano fala. O corpo da favela, o corpo preto, o corpo periférico, e como que isso reverbera nas suas épocas, sabe? Porque tem o funk, que é de um período, tem o charme, que é de outro. Então, eu tenho projetozinhos aí. Aproveitar que você citou o funk aqui, eu não posso deixar de fazer uma pergunta que vai soar como brincadeira, mas é real. Qual é a diferença entre o charme e o funk? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito... Os dois são bonitos e elegantes. Eu acho que o cantor, quando criou essa música, né?
Os dois são bonitos e elegantes, têm a sua beleza, têm a sua elegância para lugares diferentes. Eu costumo dizer que o funk ele é celebrativo, ele é brincante. O funk tá brincando o tempo todo, é para fora. E o charme é para dentro. Que incrível, cara. O charme tá aqui, no amor. Por isso que a gente tá aqui, ó, fecha os olhinhos e curte. Tem uma coisa de memória. Cadência, né? E isso é um outro lugar. E o funk tá pra fora. Incrível, o funk cara. tá aqui, ó. Olê! Tá nesse lugar mais brincante. Então, os dois precisam estar vivos. Incrível. E dialogando um com o outro. Há um tempo atrás, lá no começo, tinha coisa de, o charmeiro e o funkeiro não se dão bem. Cara, isso cai por terra a partir do momento que a gente entende que nós somos isso tudo. Nós não somos só isso. Eu não sou só uma coisa. Eu sou isso tudo. Então, embora a minha história venha do charme, o funk tá comigo também o tempo todo. O Vogue tá comigo o tempo todo. O samba sempre esteve comigo o tempo todo. A umbigada, o jongo, todos, a capoeira, todos. Nós sempre estamos com todos o tempo todo. Incrível, meu irmão. Marcos, vamos falar um pouquinho agora do Sarau do Azevedo. Como que começa essa ideia? Você é um cara extremamente querido, não só pelos jovens, como você falou aí, o Joel já era teu fã, muitas pessoas te observam porque você é um cara realmente que tem uma energia positiva, um cara proativo, um cara apaixonado pelo que faz, então é fácil te amar, irmão. Mas como é essa referência para tantos jovens, cara? E como que nasce essa ideia do Sarau? O Sarau é um filho caçula muito especial. Eu nunca imaginei que eu fosse estar próximo da nova geração de artistas do R&B, mas como a gente conversou aqui há um tempo atrás, né? Logo no começo. Como é que eu, sendo um pesquisador musical dessa cena americana, uma vez que hoje eu tenho uma cena carioca e nacional, black, de R&B, sendo construída e apresentada, eu não vou estar próximo deles? Como que eu posso estar tão próximo dos estrangeiros e não estar nem um pouco próximo da nova geração carioca e nacional? E daí vem como sempre, algo me cutucando aqui, né? Me provocando. Como que eu vou ter acesso a eles? Aí eu comecei a ficar indo no perfil deles aqui no Instagram, porque eu já ouvi as músicas. Então, embora a maioria das músicas são bem longe do que o charme contempla como dança, porque são músicas mais lentas e arrastadas, mesmo assim, são vozes lindas, talentosíssimos. Então, eu queria muito estar próximo deles. Cantam muito, produzem muito bem, e eu não conhecia sequer um deles. Então, assim, eu queria muito estar próximo. E aí, eu comecei a mandar mensagem, conheci o grupo, o perfil R&B Brasil, do Nasso. Foi o primeiro cara que me trouxe também. Legal. Como um cara que empreende, pensa nisso. São do Rio? Esse perfil é do Rio? O Nasso não tá no Rio mais, mas é carioca. Carioca. Né? Então, pra mim, foi também um grande parceirão durante esse cara que já aproximava e pensava como eu também, né? E depois começou a surgir uma demanda de várias pessoas se interessarem mais pelo que eu trazia como conteúdo, e me veio um start assim: Marcos, por que você... Vamos de mestre. Mestre, por que você, no lugar de sempre estar aqui comentando, não cria um curso contando a história desse R&B contemporâneo? Que é o que eles cantam e o que a maioria está produzindo hoje em dia, né? Alguns produzem o R&B mais raiz, né? O R&B lá dos anos 60, o old, né? O new soul, que a gente chama atualmente, que é o que o Bruno Mars faz, a Amy Winehouse, né? Então, mas a maioria faz o contemporâneo, que é misturando essas linhas eletrônicas, esse lugar mais atual para o jovem. E aí eu falei assim, pô, legal, eu já tenho um curso já formatado, que eu dava curso no Sesc, numa formação de DJ. Então, o DJ F Soul, que aliás também foi um irmão, né, importantíssimo para que, junto com a Rádio Rio Black, que eu fui parceiro com ele, que ajudou a dar esse lugar meu de o cara que pesquisa música e que lança música. Então, eu já dava esse curso para os alunos dele, de formação de DJ. E aí, de repente, me veio a chance de eu retornar com isso. E o curso
acaba levando a cada vez mais jovens cantores e até os mais tradicionais de querer conhecer um pouco mais sobre a história e esses artistas e da música afro-americana urbana, né? Que também são os ícones deles, né? E... cara, que incrível. Acaba que o curso me leva também ao estímulo de querer fazer o sarau. Legal. Né? Porque artistas começam a também ter interesse a querer fazer o curso. O Renegado, que é um rap lá de Minas, começa a querer fazer o curso, mora aqui no Rio hoje, é carioca, aliás, Renegado, abraço, né? Começa a querer fazer o curso também, se interessa pelo curso. E aí o Smith, que é um MC, né, do funk, um dos maiores nomes do funk, né? Também já era um parceiro já antes, queria muito fazer, ama R&B, olha só que legal. E aí o curso também para ele foi muito legal. E de repente ele me indica um outro produtor importantíssimo para a cena trap, que é o Mão Lee, o Mão Lee no beat, né? Que é da Tudo Bom Record, que fundaram, foi ele, Felipe Hatch, que fundaram, e depois ele tá hoje seguindo sozinho, né? Sim. E eu fui lá no estúdio dele, dar o curso para ele e depois com os parceiros. Incrível. E foi ele que me abriu a porta para poder construir juntos o sarau. A primeira edição foi lá na Tudo Bom Record, junto com o João Lorosa, que é filho do Serjão Lorosa, né? Aí, tá até aqui, né? Inclusive, João, estamos te esperando aqui no podcast Papo Suburbano. Veio, pô, ele já aceitou. Aqui andando, fora pertinho. Ele é incrível, cara. Que moleque talentoso, cara. E foi ele fez o curso 7 vezes. Só uma observação, eu fiz esse curso, fiquei apaixonado pelo curso, assim. Foram quatro aulas, quatro videoaulas, Eu venho da música, tu sabe, né? Eu venho da música, eu começo na música e foi, assim, rico, muito rico. Abre um leque, né, de possibilidades. Você conhece o esquema de divulgação, incrível. De como que cada segmento segue. Não sei como você está divulgando o curso agora, quais são as próximas datas, mas vou deixar também todas as informações do curso aí na descrição. Gente, só façam esse curso. Que a agenda do Marcos é uma correria, mas vai ter provavelmente esse ano ainda. Vai ter sim. Então vou deixar aqui na descrição todas as informações relacionadas ao curso. Façam esse curso, vocês não vão se arrepender. E aí o curso de R&B contemporâneo vai dar o ponto para criar o sarau, que é uma ideia a partir de um momento em que temos vários artistas, eles não se conectam. Porque a internet dá uma impressão falsa de que estamos todos juntos e não estamos. Não, jamais. Né? O presencial é que vai tornar essas possibilidades mais reais. Né? E eles juntos no sarau, se propondo ali a cantar suas músicas, ou uma canção cover, se apresenta automaticamente para outros cantores que estão ali da cena, produtores, empreendedores, e isso se multiplica ainda mais, porque eles criam uma rede entre eles. Então uma música ele pode querer convidar para poder fazer uma colaboração com o outro que está ali cantando, que ele nem sabia que existia. Ou às vezes ouvindo a música aqui no celular é uma coisa, mas presente é outra, né? E um já faz parte, pode ajudar ele a construir uma coisa que ele não sabia como funcionava. Então, cara, o sarau criou esse coletivo organicamente. Eu só trago o sarau mensalmente. A cada mês eu tenho uma segunda-feira onde eles se encontram. Virou uma igreja. Olha que legal. Como que é a seleção desses artistas? Não há seleção. Quando acontece a data da próxima edição, eles já entram em contato comigo, ou via WhatsApp, ou via direct do perfil, ou via João Lorosa, ou via Marcos, ou via Imini, que é a minha produtora. Então eles já conhecem quem está ali à frente na liderança, e a gente vai recebendo em torno de 60 a 80 artistas da cena R&B por edição são recebidos no Sarau do Azevedo. Desses 60, eu tenho entre 30 e 40 apresentações. Cada um pode cantar uma música e logo depois que termina, ele vai dizer o seu perfil no Instagram. E isso gera essa roda. Incrível, irmão. E aí o sarau vai para além do sarau, porque ele vem para cá. E fica aqui durante dias. Você constrói essa ponte, né, cara? E eles ficam, provavelmente, depois ali, eles vão
interagindo, compondo junto, produzindo juntos. E essa era a minha ideia, sabe? Incrível. E aí o João, que é multitalentoso, né? Multi-instrumentista, compositor, cantor, um monte de coisa, acaba também sendo esse link entre esses artistas. Todo mundo tem um carinho muito especial pelo João, pelo hipertalento que ele tem, né? E eu fico sendo esse articulador quanto organizar essa história, né, para manter o Sarau ali como potente. A ideia do Sarau não é dele virar um festival de música, a ideia é justamente de ser fomento. Eu acho que o que precisamos é de artistas formados, entendendo o seu papel, que cena R&B é essa. Muitos cantam R&B e não sabem que é R&B, e nem sabem se de fato querem esse segmento ou só ele. É importante o curso para dar esse ponto de partida para ele, e a partir disso ele vai sair de um mesmo ponto e é para onde ele quiser. Né? Para a linha pop, para a linha mais original, para a linha mais comercial, e aí ele opta por... Mas é bom o curso por isso, né? Para ele conhecer melhor essa história, né? E o Sarau, para poder se apresentar, existir e se disponibilizar ali, se autodizer assim, eu canto R&B, faço parte disso, da cena, e estou aqui participando dessa cena, né? Estou no Sarau. Então, surgem, através do Sarau, já tinham outros espaços, mas a partir do Sarau surgem outros grupos que hoje tem o Sarau Afro Soul, tem outros projetos muito importantes para manter isso girando. O Sarau não acontece tem alguns meses, mas porque eu estou produzindo espetáculo, então em breve teremos o Sarau potente de volta, mas não vou parar nunca com esse movimento e confiando que um dia a gente vai ter um lugar de destaque como qualquer uma outra cena, como o samba tem o seu lugar pop hoje, contemporâneo, o funk, né? A música pop hoje também se constitui de um lugar de protagonismo. Isso é muito legal poder falar isso hoje, né? Então a gente quer esse lugar como qualquer outro segmento. Hoje, no Brasil, quem a gente pode considerar R&B? Tem algum artista em evidência hoje na mídia que é o puro suco do R&B? Ah, tem vários. Eu acho assim, tem os que trabalham com vários segmentos pop e vão numa linha muito mais black, né? Então eu vou colocar a Isa num ponto muito alto, né? Porque ela tem o Rhythm and Blues como o seu lugar, como a sua cama, mas ela, sem nenhum problema, ela passeia por segmentos como o reggae, né, como a música pop, como o soul, né, e ela mistura isso com brasilidade, com muita eficiência, em um lugar sempre empoderando e destacando a blackitude, sabe? A pretitude. Isso para mim, com a Isa, é muito importante. Então ela dialoga muito próximo, ela vai muito junto com a gente, né? Mas a Ludmilla, hoje ela vem do funk, ela produz funk, mas ela produz também qualquer linha black. Ela é uma cantora muito, muito multi-talentosa. Então ela compõe e canta R&B, compõe e canta pop, trap, hip hop, e ela pode brincar com muito mais segmentos, com o que ela quiser, na linha urbana e contemporânea, porque ela faz com muita eficiência. Alguns ícones, que eu falo assim, o que nós precisamos também é de que, além de artistas pop, segmento nacional, a gente tenha ícones da nossa cena. Eu preciso de uma Beth Carvalho, de uma Alcione do R&B. Eu preciso de um Zé Pagodinho, de um Migneto, sabe? Eu preciso desse Paulo da Portela, sabe? E eu acho que nisso a gente ainda vai ter que esperar um pouco, porque acho que essa cena tem muito a contar, muito a mostrar ainda, né? Então a gente vai construir essa história e mais à frente teremos esses grandes nomes. Mas enquanto isso, Ela Fernandes, Kiai, João Lorosa, Nina, Dona Nina, Nina Black, são muitos nomes, Filzac, Shelly, são muitos grandes nomes, talentosíssimos, sabe? Lucas Carlos é um grande nome, um grande compositor de R&B, de black music, versa com o trap, hoje está com gravadora, sabe? Anchieta, um outro grande vocalista, compositor também, grande nome. Então, assim, nós temos nomes já com
bem encaminhados, mas eu acho que o tempo vai apresentá-los para o mundo e para esse público que precisa muito conhecer esses artistas periféricos, cariocas e do Brasil, que amam o Rhythm and Blues e que, numa versão brasileira, vão também trazer sonoridades e vozes e talentos muito especiais, porque a gente precisa entender. Volto a reafirmar, nós não somos só isso, nós somos isso tudo. Então a gente não é só funk, só rap, só trap, só samba. A gente também é R&B, aquela música do amor, aqueles vocais de igreja, gospel, sabe? Assim, aquela coisa linda, muito bem cantada, muito bem arranjada, harmonicamente, melodicamente. Lindo. A gente precisa muito conhecer mais esses artistas e gente que também quer existir e ter o seu lugar ao sol. Provavelmente muitas pessoas que vão estar assistindo esse podcast agora são teus fãs e já conhecem muito desse ritmo. Mas para quem não conhece, hoje, você acabou de citar várias referências nacionais, mas no Beabá, se tratando lá, vamos voltando lá nos Estados Unidos agora, o que não pode faltar para quem quer começar a entender um pouco desse R&B? Tem no teu curso, a pessoa que quiser fazer o curso vai aprender muito sobre isso, mas cita aí 3 referências assim, que hoje continuam sendo as maiores referências do R&B mundial. Você quer dizer assim, em termos de nomes de artistas? Sim, ou o que não pode faltar como elemento? Como elemento que não pode faltar como elemento para composição, para base do R&B. Eu acho que existe um período aqui na música nacional, né, em que a gente foi muito proibido de... Eu chamo de floreios, né? Os melismas, né? Eu chamo de melismas e cascatas, né? Aqueles rabiscos vocais, né? E isso é uma característica muito forte na música Rhythm and Blues. Esses rabiscos, a forma de compor, de falar do amor, né? Esse lugar de você ter uma preocupação com a melodia e com a harmonia, de isso casar muito bem numa canção. Então, existe essa essência aonde você diz, cara, isso eu não vou encontrar em nenhum outro lugar a não ser no R&B. Só ele fala de amor rabiscando o céu. Poeticamente falando, eu tô aqui sendo poético, né? Então, só ele consegue ficar brincando com esses rabiscos, né? Com essa voz, com essa potência vocal. Hoje, nem é a exigência de ser potência, mas de se preocupar com essa qualidade vocal, né? Deixa para esse lugar pop vir com essa consciência da sua essência. A partir da essência eu posso ser o que eu quiser. Eu não posso perder a minha essência. Então, se eu começo já assim do pop, eu posso ter mais à frente um grande problema, né? Mas se eu começo conhecendo a minha essência do segmento que eu estou abraçando e que melhor me representa como artista, eu acho que tudo pode vir a partir disso belo, porque eu estou respeitando a história e mantendo o que justamente eu melhor me comunico. No meu caso, por exemplo, eu melhor me comunico com o corpo, em movimento, né? E com o R&B, com a música, é a voz, né? É a mensagem. Como que essa mensagem, com a voz, dialogando com a harmonia, ela se contempla, como que ela é mais potente. Então, para mim, isso é essencial. Não podemos perder essa essência. Incrível, meu irmão. Queria falar um pouco agora do teu lado professor, né? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, meio besta, mas eu tenho que fazer. Qualquer pessoa pode dançar? Qualquer pessoa vai dançar. Do seu jeito. Nas minhas aulas eu falo assim, cada um vai encontrar o seu charme. Não busque aqui o charme do Marcos. Ele é do Marcos. Então vamos começar a desenvolver esse charme de cada um. Porque ele tá ali, ó, guardadinho. E se você veio para cá, é porque é importante desenvolvê-lo. Então vamos dançar e curtir para esse charme vir a esse lugar de destaque e você se sentir muito à vontade quando for dançar em qualquer lugar. Não só no baile, mas em qualquer lugar. Fala um pouquinho mais de Dança, Charme e Companhia, Marcão. A DCC, Dança, Charme e Companhia, ou Dança, Charme Cia, ou como queira, né? A gente... a primeira audição foi em setembro de 2012. Ou seja,
já temos 10 anos de história, né? E a ideia, Tiagão, surge de uma provocação do próprio Sesc. Eu dava aula no Sesc de Ramos, e na época o coordenador de cultura de lá era o Anderson Lins. Inclusive, ele falou assim: Marcos, nós já estamos com uma oficina de charme com você desde o começo do ano. Então, por que não, ao final do ciclo, apresentar para esses alunos um lugar de espetáculo? Cria uma companhia ou um grupo e apresente. Acho que vai ser uma ótima opção para que esses alunos tenham um lugar de contemplação para essa cultura num lugar mais organizado, artisticamente falando, né? Aí eu, cara, nunca pensei nisso, olha que legal. Vou pesquisar. E aí não tinha nenhuma companhia profissional que, porventura, levasse essa dança e cultura como um lugar artístico em dança. Tipo, espetáculo de dança, que foi o que o Anderson me propôs, me provocou. Já existiram vários grupos de dança, e dezenas, inclusive que foram para mim meus exemplos, né? Os Black Brothers, o Dançarte do Luiz, né? Que ele fez parte, o Luiz, e outros grupos, inúmeros grupos. Mas nunca uma companhia de dança para espetáculo de dança, para entrar em cartaz num teatro, né? E, cara, eu vou formar. E daí veio essa ideia. Eu também comecei a dar aula na Arena de Cro, na Penha, naquele período, e eles me cederam para poder realizar a audição. E a audição me trouxe a primeira formação dessa companhia. E logo no final do ano a gente construiu um espetáculo. Então, em dezembro de 2012, foi o primeiro espetáculo da primeira companhia de dança charme do Brasil. E eu ainda não tinha uma questão do DRT, porque o Sindicato da Dança, na época, não conseguiu... Desculpa a minha ignorância, DRT seria o quê? É um registro profissional que você tem para poder se firmar ao Ministério do Trabalho, ele te reconhece como profissão, como artista de dança. Legal. Entendeu? Então, assim, eu sou um dançarino profissional de dança charme. E não somente de dança show, de dança hip hop. Sim. Já que a minha linha tem um lugar particular e história para isso, a minha luta eu não sou hip hop. Eu até posso ter na minha dança algum elemento urbano de hip hop, mas eu não sou hip hop. Eu tenho uma linha própria corporal e uma história corporal profissional também sobre isso. Então, o sindicato me apoiou muito anos depois para que eu conseguisse esse registro, esse DRT. Né, que deu a permissão para que a gente possa se apresentar como profissional, né? Como o ator tem o seu DRT de teatro, sim. Né? Como o músico tem o seu DRT de músico, né? A gente não tinha isso quanto dançar reino de dança, de charme, né? E para mim, então, foi muito importante o Sindicato da Dança me dá esse apoio, a Beth Spinelli, a Maluce Medeiros, de me dar esse apoio, porque lá no começo eu não conseguia esse apoio do sindicato, né? Até porque estava muito recente, talvez. Eu também não tenha ainda aquela maturidade para poder apresentar como algo sólido, né? E, cara, foi incrível, porque a minha persistência me fez manter até hoje esses 10 anos, né? Foram mais de 4 espetáculos no decorrer desses 10 anos. Alguns ficaram em cartaz quase um ano nos teatros do Rio de Janeiro. E um deles foi indicado ao prêmio Seis Gran Rio de Dança, como se fosse o nosso Oscar aqui do Rio de Janeiro, como melhor iluminação e melhor ato de dança do ano, de 2021. Então, assim, a gente ficou muito feliz que, cara, é uma linha de dança charme, do subúrbio, da periferia, sabe? Dançarinos que vieram de lá, sabe? Então, assim, a gente não teve a oportunidade de ser formado com um corpo clássico, de ter uma maturidade histórica. Mais uma vez dizendo, eu acabo sendo meio esse formador desses dançarinos, né? Pela intensidade, pela forma que eu trago isso, né? Então, para mim e para Eduardo Gonçalves, que é meu sócio, meu irmão, aliás, mano, tamo junto. Foi muito importante esse papel que a DCC hoje exerce. Você citou tantos nomes incríveis que tá me vindo uma ideia aqui. Na verdade, eu falei contigo em off, né? E
já vou soltar a ideia aqui no ar para todo mundo ver, tá? Eu acho que seria legal te trazer de novo aqui, não só mais uma vez, como outras vezes, para você trazer junto com você alguma dessas pessoas que você está citando aí, que são pessoas com certeza com histórias incríveis também. Então fica um convite pra gente fazer essa brincadeira junto aí, hein? Vamos trazer, vamos deixar eles aqui na mesa, também a gente poder dialogar, conversar, relembrar, né? Porque, cara, isso fica registrado, né? Olha que importância vai ter esse registro, né? Para várias gerações, as que são originárias, as que estão vivendo hoje e as próximas, né? Vão ter isso nas redes e você tendo um papo suburbano, mais uma vez, para suburbano e para quem mais quiser ter acesso. É isso aí, as portas estão abertas, ainda mais para pessoas como você e, cara, sendo indicação tua, com certeza vai ser um golaço. Então, cara, vai ser um prazerzaço. Marcos, DCC está completando 10 anos. Quais são os planos aí para os próximos meses? Cara, já estamos trabalhando muito. A DCC, Dança, Charme e Companhia, né? Nesses 10 anos, trouxe muita coisa, muita cultura, charme importante para registro dessa história, né? Como dança, principalmente como dança, e como cultura, né? Foi graças à DCC que o meu nome como coreógrafo lá dos vídeos da internet, né? Rolava assim, eu dava aula, falava com os alunos, gente, olha, para poder praticar, eu tô gravando, vou postar na internet, no YouTube. E a partir disso, eles continuavam vendo o vídeo para poder trazer o passinho, né? Continuar com o passinho. Eu nunca ia imaginar que esses passinhos iam pro baile. Nunca ia imaginar isso. E quando o Eduardo fala comigo assim, Marcos, tem um passo da divulgação do espetáculo da DCC que virou mania no baile. Um dos seus 3 vídeos que lançamos. Eu falei, é sério? Sério. Aí quando eu fui pro Viaduto, o passo viralizou. Aí eu, caramba, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Não esperava disso. Falei assim, caramba, eu vou continuar. E aí, essa continuidade com a DCC, fazendo os vídeos na internet e esses passinhos viralizando. Aí veio o Ombari Charme, que ainda tornou isso ainda mais popular, né? Então, qualquer passinho lógico que não, mas mais da metade dos passinhos que estão no YouTube, do Marcos Azevedo ou da Dança, Charme e Companhia, viralizou e ia diretamente pro YouTube e pro Viaduto. E isso é sensacional, é incrível, foi incrível. A companhia, através disso, tornou-se um grande ponto de partida da Dança Charme. O meu nome como criador e coreógrafo, um grande nome. O Eduardo Gonçalves tinha uma aula que acontecia no Viaduto Madureira, também para poder multiplicar ainda mais, a gente estava junto. Então isso tornou-se uma grande viralizou. Olha só como que naquela época nem esse termo existia. Ficou viral, né? Então tem um vídeo meu aqui no YouTube da DCC com mais de 700 mil views. Legal. Eu não sei, foi até para americano assistir. Cheguei a ver alguns. Tem aula. Tu fazia alguns flash mobs também, Fizemos flash mob também, na Carioca, no metrô, com a Carmen Luz. Muito legal. E assim, muita coisa na Cidade do Brasil, na Central, foi muito importante. Então, contar essa história nesses 10 anos, desses passinhos, dos espetáculos, de tudo que a gente construiu, pra mim, é a afirmação de que a gente conseguiu, mano. Não é só existência, é resistência, sabe? Então, é uma cultura que nem era visível nesse lugar profissional de arte cênica. E, de repente, tá ali, mano, com 10 anos. E, mais uma vez, o edital Foca contemplando isso pra gente. E, duplamente, o Sesc também contemplando isso pra gente. Então, serão 2 espetáculos. Legal. O Tributo e o DCC 10 anos. Eu começo com o DCC 10 anos e depois vou com o Tributo. Legal. E a gente vai passear pelo Rio todo em cartaz. Serão mais de 16 apresentações de espetáculo. Começa aí em julho e vai até outubro, por enquanto. Que incrível. Porque vai ter mais coisa, vai ter material de vídeo, de conteúdo, passinhos novos dançarinos entraram para a companhia agora para contribuir ainda mais com essa história. Então, olha, Thiago,
você tem que estar seguindo isso tudo, hein, rapaz? Com certeza estarei nesse espetáculo lá. Pode ter certeza que estarei com você, meu irmão. E mais uma vez, eu vou dizer aqui, se não fosse o Eduardo Gonçalves, os dançarinos que estão comigo até hoje, cada um que acreditou desde o início, eu tenho metade do grupo desde o início comigo, sabe? Tenho pessoas que saíram que até hoje estão abraçando, estão presentes em cada um espetáculo e entro em contato aqui dizendo que foi importante para o começo da jornada dele como artista, para escolher a dança. Olha a importância da dança charmecia, do Marcos Azevedo, do Eduardo Gonçalves, de cada um que está aqui participando, de você, nesse aqui podcast, de dizer isso, sabe assim, de afirmar isso. Nós existimos. A dança charme é uma linha de dança. A companhia coopera para contribuir e potencializar essa cultura. E o quanto que esse lugar tem que continuar. Isso não pode parar. Então, enquanto hoje tem o Marco Azevedo, o Eduardo Gonçalves e os dançarinos Xande Neguito, Cleiton, todo mundo tá ali, sabe, até hoje, aonde cada um que está hoje no baile, jovem, frequentando, não pense só em dançar no baile. Se é a dança o seu lugar como profissão, não só como lazer, mas como trabalho e prazer, tenha o prazer de trabalhar com dança, né? Não só o lazer, mas tenha o prazer de trabalhar com dança. Eu fico feliz que tenho hoje vários afiliados, que eu chamo de afiliados, com a Ludmilla, no show de Ludmilla, coreografando artistas da indústria pop musical nacional, outros que viajaram para fora do país. Cara, olha a importância que o baile charme tem. Olha a importância que a DCC tem. Olha a importância que esses trabalhos, né, profissionais precisam ser cada vez mais legitimados, e por isso que eu valorizo sempre. Obrigado, Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, obrigado ao Fomento Foca, obrigado ao SESC, é importante. E obrigado a cada um poder de patrocínio, empresas que queiram também apoiar a gente. Todo mundo, sabe, que olha para qualquer cultura suburbana periférica e apoia. Esse é o momento e nós continuamos. Ah, que incrível, meu irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual conselho, você até falou agora aí um pouco sobre isso, mas qual conselho você daria hoje para o jovem que quer seguir o mesmo caminho que você, do charme, da dança? Qual conselho que você teria para esse jovem hoje? Todo mundo tem um ponto de partida, né? Alguns têm o artista, que você é fã, né? Então, a menina que é fã da Beyoncé começa dançando os passinhos dela, aí conhece o baile charme, por exemplo, ou conhece a aula de hip hop na academia de dança, e vai para fazer aula, e a partir dali conhece outras linhas, e depois, quando amadurece, escolhe a dança. Então, é importante que isso nunca acabe. As aulas de dança charme, de hip hop, nunca acabe. Que esses ícones possam ir além desses cantores internacionais, que ele possa ser o ponto de partida, mas não o que vai guiá-lo a partir disso, né? Mas que a gente possa cada vez mais, que a família apoie e que possa também trazer esse jovem, esse filho, e incentivá-lo também. Às vezes, nem o pai conhece, nem a mãe conhece. E tem um julgamento errado da arte cênica, de ser artista, esse olhar do ser artista, né? Então, é importante que a gente tenha a família junto, os amigos. Esse apoio é importante porque a gente começa hoje através de um ponto de partida, mas depois a gente precisa de muita ajuda para poder ter esse investimento emocional, que é muito maior do que qualquer coisa, do que o dinheiro, e mais à frente, como que ele pode chegar a viver disso, usando a dança como um meio, um ofício, né? Que ela gera uma série de outras profissões. Não é só dançarino, tem o técnico de luz, tem o técnico tem o ensaiador, tem o figurinista, tem o hold, tem uma série de profissões que a arte traz pra gente, né? Então, por favor, família, pais, né, apoie seu filho, e se você não conhecer, se informe, pesquise e dê apoio pro seu filho, porque se ele é talentoso, ele vai chegar. Com certeza, meu irmão. Cara, eu tenho tantas perguntas que eu deixei de te fazer, porque eu sabia que tinha tanta história pra contar. Eu falei, cara, a gente vai ficar 3, 4 horas aqui conversando. Eu ficaria 5 conversando com você aqui, mas eu sei que você tem outros compromissos, você é um cara que tem tantas coisas acontecendo. Com certeza eu vou marcar pra te trazer aqui novamente. Não acabou ainda.
depois de tudo isso que você falou, tantas histórias incríveis, tantos projetos incríveis, com tanto tempo de projeto, não é um projeto de um dia, de um ano, projetos aí que passam de 10 anos. O que falta realizar na dança pra você? Eu acho que na dança, Charme... Olha, meu amigo Thiago, eu ficaria muito feliz se a gente, daqui a alguns anos, tivéssemos um espaço para a cultura Charme que pudesse fomentar esses artistas através de nós. Então, produção musical, figurino, dança, os elementos do Charme, né? Música, dança, comportamento, vestimenta, pudesse estar num espaço sendo apoiado pelo governo ou por uma empresa e que a gente pudesse estar fomentando isso para além do Charme, mas a partir do Charme. Porque muitos, a partir do Charme, vão para outros lugares e acabam que às vezes eles esquecem de nos citar. E eu não vou culpá-los por isso. Uhum. Mas eu acho que falta realmente esse lugar de fomentar desta forma, sabe? De modo mais direto. Uhum. Eu não sei se eu dou conta disso sozinho, mas se for eu o instrumento para poder liderar isso, que seja. Mas eu acho que é um desejo para longo prazo de eu ver isso um dia, sabe? Ver. Vai acontecer. E tem uma outra coisa também, que é que a gente precisa muito parar de olhar para a cultura Charme como algo de trás, né? E isso já foram muitas vitórias, né? A gente já tem esse lugar, né? Muito modificado, esse olhar muito modificado. E muito vai desses trabalhos que a gente tem realizado. Mas é importante dizer que o Charme continua. E a cultura é pulsante no Brasil inteiro. Brasília, com Priscila, Beto, Sônia, tem o Charme Movimento, sabe? São grupos de Brasília numerosos. Em Florianópolis, nós também temos um grupo de charmeiros lindo. A Lúcia é uma grande líder lá. Juiz de Fora tem charmeiro. Sim. Tem charmeiro em toda parte do Brasil. Porto Alegre, Santos tem charme também. Então é importante que, quem sabe, daqui a pouco a gente consegue ter a nossa cultura tombada nacionalmente e não só regionalmente, né? Então são lutas que, para mim, são muito além, sabe? São muito além. Então eu acho que a gente tem essa batalha e essa luta pessoal aqui, vai muito além de dinheiro, de trabalho pessoal, sabe? É uma conquista para manter isso para além do Marcos, para além do viaduto, e que eu só serei um instrumento para que isso se constitua e que possa seguir em frente. Incrível, meu irmão. Eu queria te pedir também uma indicação de um lugar no Rio de Janeiro, mas não pode ser o Viaduto Negrão de Lima, porque a gente tá toda hora lá, né? Então, pode ser o Dutão, rapaz. A gente ama o Dutão, estaremos sempre lá, mas eu quero outro lugar. Me indica outro lugar que eu tenho que conhecer de charme no Rio de Janeiro, e de preferência que você vá comigo, hein? A gente tem que marcar uma hora pra gente ir lá. Eita ferro! Deixa eu pensar aqui de charme, certo? De charme ou não. R&B, charme, essa cultura. Contemple a música. Isso. Né? Eu acho que, como um todo, o Parque de Madureira. Acho que, como um todo. Tá rolando um movimento lá. Continua. Eu acho que eu vou pouco, porque eu não tenho tempo devido aos meus trabalhos, mas seria um local onde, além do viaduto, do Tão, eu gostaria muito de apresentar às pessoas de como que a gente frequenta um parque urbano no subúrbio do Rio. A ideia é genial desse parque urbano ser instalado a partir de Madureira e de entender que hoje ele é muito além do bairro de Madureira, né? Então, alguns quiosques realizam bailes charme, happy hour, que eu chamo. Então, quinta tem um quiosque, na sexta tem um outro, no sábado tem outro, no domingo tem outro, e como que esses pontos de encontro servem de ser pontos de passagem, porque você, Thiago, pode levar seu filho, sua companheira, seu esposo, eu posso levar meu companheiro, minha mãe, sabe? Eu posso passear pelo Parque Madureira, pelo Parque de Madureira, e num dado momento,
deu a hora do charme. Uhum. Vou parar aqui e vou curtir um sonzinho. Não, eu vou dançar, sabe? Então, essa possibilidade de ser um ponto de encontro, o parque, e de também ser um ponto de encontro do charmeiro, ampliou ainda mais esse lugar do charme. E na Arena Carioca eu dou aula de charme, inclusive, aos sábados de manhã. Então, a arena também é muito próxima da cultura charme, das culturas periféricas de Madureira e adjacências. E olha que a arena já é em Turiaçu, né, no portão 4 do Parque Madureira. Então, como é que isso dialoga? Tem aula de charme na pista de skate, lá já é Honório, se eu não me engano, ali o parque, né? Aos domingos. Então, mano, é uma coisa muito linda o quanto que a gente frequenta e como que transforma. E eu vou dizer mais, o parque, ele tá ali para ser o tempo todo transformado. Ele tá vivo. Ele tem a estrutura de cimento, tem o verde, mas ele tá vivo. Então, hoje tem um baile ali, um quiosque que toca charme ali, mas olha, mais à frente pode ter uma série de possibilidades. Eu vou gravar um videozinho de charme ali num pedacinho, um rios, alguma coisa. Então, eu convidaria para você conhecer o parque comigo. Iremos. Eu sei que a tua agenda e a minha é um pouco corrida, mas para ontem faremos isso, com certeza vai ser um grande prazer. Meu irmão, eu tenho mais uma pergunta para te fazer, mas eu ficaria aqui conversando contigo por horas e principalmente te ouvindo, porque é tão bom te ouvir, cara. É bom ouvir pessoas apaixonadas pelo que fazem, cara, que amam de verdade o que faz. Porque tem muita gente que se perde no meio do caminho e bota só a grana, o dinheiro em primeiro lugar. Sabe? O dinheiro é importante, a gente precisa. É meu trabalho, aliás. A gente precisa. Aliás, Black Money. Sim, não, nenhum problema quanto falar disso. Total. Porém, a gente enxerga que você tem muito amor pelo que faz, cara. Que é além de qualquer coisa, assim. Então, é prazeroso te ouvir, cara, de verdade. E com certeza você vai voltar aqui outras vezes. No que depender de mim, as portas do Papo Suburbano do Eu Te Amo Madureira estão sempre abertas pra você e pra todos os seus projetos, irmão, de verdade. E para fechar, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que é: o que é ser suburbano para você? Ser suburbano, se eu fosse levar o nome ao pé da letra, é estar à margem da cidade, né? Nós não estamos na favela, no reconhecimento, né, da sua nomenclatura, nós não estamos na favela e não estamos organizados como cidadão no meio urbano. Estamos à margem, estamos na linha. Na linha. Então, para o governo, nós já estamos com algum avanço. Somos sociáveis de alguma forma, já temos uma forma de poder ser reconhecidos como cidadãos e estamos quase dentro de um lugar onde o governo nos contemplaria. Mas eu vou dizer que essa visão hoje em dia é muito além disso. Essa nomenclatura de suburbano, ela hoje está, quando eu falo desse lugar de vivência, ela vai muito além, porque hoje a gente se confunde com a comunidade e com a própria cidade. A gente está em todo lugar. O suburbano, ele mora na favela, ele trabalha num bairro do subúrbio e precisa estar na Barra, na Zona Sul, ou em qualquer outro lugar de classe A ou de classe B também. Ele até pode viver também lá, porque lá também tem favela. Quando se fala Rio de Janeiro, é até complicado de falar onde que é subúrbio, o que é favela e o que é a grande cidade, a classe de elite. Então, para mim, ser suburbano, ele não vai ter a ver com o prefixo sub. Ele vai ter a ver com o prefixo giro. A gente está em todo lugar. É viver intensamente. Eu falo que a gente tem que ter 30 horas de dia e não 24 horas, porque a gente trabalha muito. A gente se diverte trabalhando e também trabalha e também tem a sua hora de lazer. A gente consegue ter tempo para tudo.
né? Então, ser suburbano é ficar em movimento o tempo todo. É ficar girando o tempo todo. E temos, lógico, alguns pontos de parada fixa, né? Madureira é uma delas. Total. Então, não tem como eu não passar por Madureira em algum momento. Eu ouvi dizer, eu acho que foi até o Eduardo Paes que falou, que se o Rio de Janeiro fosse um corpo humano, Madureira seria o coração desse corpo. É muito louco como que Madureira e a sua história com o Mercadão, né, naquela época ancestral, dos feudos, como que a gente precisava passar por Madureira para poder pegar as especiarias, comprar as coisas, e ficava por ali um pouquinho, para contemplar descansar um pouquinho antes de retornar. Então, essa área feudal, essa área do Mercadão, do comércio ali, aonde os nossos pretos ancestrais ficavam por ali, cara, eu costumo dizer que, olha, quando alguém do baile charme, lá do Dutão, tá dançando, por volta de umas 2 da manhã, eu não vejo mais ninguém além das almas que estão ali. Pode crer, irmão. Tem alguma coisa ali diferente que traz uma energia que é muito além do meu corpo dançando. É algo realmente ancestral, porque a gente ouve essa música, rapaz, a gente sente algo muito diferente. E isso continua. Se passaram mais de 30 anos de cultura charme e tá lá o Dutão com as suas almas dançantes incorporadas em outros corpos. Total, cara, e isso é incrível. Falar isso de modo poético é incrível, porque isso acontece no bairro inteiro, quando você pensa em samba, quando você pensa em jongo, quando você pensa em outras culturas periféricas populares, afrodescendentes e afro-brasileiras que ali se constituam, e contemporâneas, como o charme, o hip-hop e outras, né? Então, é muito incrível. Madureira tem uma essência diferenciada e esses pontos do subúrbio não podem ser esquecidos. Então, para mim, ser suburbano é isso, é giro, movimento. Incrível, irmão, incrível. Meu irmão, cara, eu ficaria aqui te ouvindo muito mais. Tantas perguntas que eu não te fiz. Você vai voltar, não vai? Eu volto, é só convidar. Cara, só posso te agradecer pela confiança aqui no Papo Suburbano, pela força, pela parceria, pela espera, porque a gente tá tentando marcar isso há alguns meses. Tem um tempinho, alguns meses que a gente tá tentando marcar isso já, mas tô muito feliz, cara. Tô muito feliz. Foi muito, muito legal esse papo com você. Eu sei que a gente tem muita coisa pra falar ainda, mas já valeu muito pra mim e eu tenho certeza que pra quem tá assistindo em casa também. E agora a palavra final é contigo, antes de eu fazer o desfecho, irmão. Quiser deixar um recado pra alguém, qualquer coisa que queira falar. Eu acho que é ser grato, sou muito grato a todos que passaram e aos que estão comigo, a cada um de cada projeto. Muito obrigado, que eu não citei o nome ou que eu citei o nome. Muito obrigado. De cada projeto que passaram ou que está comigo até hoje. É importante como protagonista também, como participante dessa construção, desse lugar que o Thiago deu aqui a mim. Eu sou um instrumento. Eu faço com muito amor tudo que vocês conhecem do Marcos Azevedo, e não dá para continuar, não dá para parar, porque a gente é isso, né, Thiago? Nós somos isso, né? Total. Então, parar é não existir mais. E como é que seria o Marcos não existindo mais? Então, eu tenho muita história para contar, o Charmeiro tem muita história para contar, através dos meus projetos ou de projetos dos meus amigos, de outros produtores e DJs e artistas, né, cantores e tudo mais. E eu espero que todos eles, como potencializadores da cultura, possam estar aqui, né, também, mas possam estar principalmente acreditando e não desistindo em construir a sua história, porque cada um construindo a sua própria história torna a história de um todo ainda mais potente. Então, a gente tem que continuar juntos. Então, eu queria dizer esse lugar de ser grato a cada um que passou pela DCC, pelos originais do Charme, Eu Amo Baile Charme, Urban Charme, que é a mostra de dança, o Sarau, o meu curso de R&B e todos os projetos que eu venha a realizar mais à frente. E vamos trabalhar, rapaz. Temos que trabalhar. Tamo junto. Eu tenho vários planos pra nós aí. Vamos conversar, porque a gente tem muita coisa pra fazer aí pelo subúrbio. Meu irmão, gratidão total. Muito obrigado mesmo por isso. Você que tá assistindo aí o Papo Suburbano,
assim que você acabar agora aqui, deixa o like no vídeo e já vai na descrição do vídeo, segue o Marcos, sigam todas as redes sociais dele, tudo que ele falou, do curso, da divulgação do Elmbali Charme, do espetáculo que tá vindo agora dos originais, todos os links com todas as informações estarão aí na descrição. Se você é empresário, se você enxerga que o Papo Suburbano tem algo positivo e que possa agregar com a sociedade de alguma forma, vai ser um prazer ter você aqui como parceiro. Se você quiser investir nisso, estamos abertos a conversar para que essa parceria possa acontecer, para que a gente possa trazer muitas outras pessoas como Marcos aqui. Você falou de trazer outras, que possa vir outras pessoas. Isso aqui só existe por causa de pessoas como você, cara, de histórias como a sua. Então isso só faz sentido por causa de pessoas como você. Então eu quero muito trazer outros Marcos aqui. Se você quiser apoiar esse programa de alguma forma, entre em contato com a gente para que a gente possa estar fazendo muito mais aí. Porque hoje, cara, eu sou sozinho aqui. Assim, sozinho, como eu te disse, eu tava falando off contigo, eu tenho o Thiagão Gomes aí, que me ajuda, tem a Dayana Sabani, mas é muito difícil, a gente não tem apoio, a gente faz tudo isso com muito amor e com muito suor. E aí eu acabo tendo que trabalhar muito e acaba não sobrando tempo para produzir o podcast. Porém, a gente faz com amor, com muita vontade, a gente vai continuar fazendo, seguimos resistindo aí e estamos abertos a todo tipo de proposta e parceria que possa somar e estar alinhada com a nossa ideia suburbana e com o nosso povo aí. Já então, deu certo, irmão. Meu irmão, gratidão, cara. Deixa eu apertar essa mão aqui e pegar essa energia. Fechou, Thiago. Fio! Positiva, meu irmão. Obrigado pela entrevista, gratidão. pelo papo. E olha, Papo Suburbano, eu te amo Madureira, Thiago Maia. Até a próxima. Isso aí. Tamo junto. Deus abençoe a todos nós. Que não falte positividade, paz, amor e boa sorte a todos. Valeu!